Olá pessoal, para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou o professor Márcio Carvalho e esse é um vídeo introdutório para o componente curricular Bases Filosóficas e Epistemológicas das Humanidades, constante do currículo do Bacharelado Interdisciplinar em Humanidades na Universidade Federal do Sul da Bahia. Tendo em vista que esse quadrimestre 2019-2 se iniciou de maneira atípica, com algumas aulas perdidas por conta de greves, feriados e viagens da minha parte, eu vou passar para vocês alguns vídeos para direcionar suas leituras nos próximos dias. Os textos a serem lidos vão estar sempre no Siga, e eu vou fazer um vídeo para cada indicação de leitura. Mas não se preocupem que a gente ainda vai discutir bastante esses conteúdos em sala de aula, tá? Antes de começar, eu queria fazer um comentário pessoal. Agora, em abril desse ano, 2019, eu completei 10 anos como professor do ensino superior. Em todos esses anos, de alguma maneira, eu ministrei alguma disciplina ou componente curricular com esse formato do Bases Filosóficas. Esse aqui é o Bases Filosóficas e Epistemológicas das Humanidades, mas eu já ministrei Introdução à Filosofia, História do Pensamento Filosófico e Científico, etc. Com pequenas alterações, são temas muito semelhantes e acabam se resumindo numa panorâmica entre os principais filósofos, desde os chamados gregos até o século XX. O fio condutor que amarra esses filósofos nos cursos que eu montei é a epistemologia, ou a teoria do conhecimento. Como conhecemos o que conhecemos? O que conhecemos é tudo o que há para conhecer? Como diferenciamos o conhecimento verdadeiro do falso? Esse é um fio condutor bastante interessante, mas uma teoria do conhecimento, ainda que importante para nós das humanidades, nunca me pareceu suficiente. Pelo seguinte motivo: as humanidades focalizam bastante no desenvolvimento do mundo ocidental, culminando com o que se padronizou chamar de modernidade, e agora a gente fala também sobre pós-modernidade. Esse conceito de modernidade é um conceito sociológico, que significa algo como as formas de viver que começam a se construir a partir do século XVI na Europa e acabam por se difundir pelo mundo nos próximos séculos. Sob esse prisma, o Brasil é filho ou herdeiro dessa modernidade. Eu não vou entrar em maiores detalhes aqui. O componente curricular Temas em Teoria Social trabalha com maiores detalhes a modernidade e os seus eixos definidores. Mas, de qualquer forma, nesses componentes mais filosóficos, eu sempre tentei unir ambas as linhas. Por um lado, uma teoria do conhecimento, expondo brevemente o que eu chamo de paradigma aristotélico-ptolomaico, sua crise a partir do Renascimento e eventual substituição pelo paradigma cartesiano-newtoniano. E, por outro lado, como essa transformação de paradigmas se reflete na consolidação disso que a gente chama de modernidade. Sendo sincero, eu nunca senti que esse último objetivo era satisfatoriamente cumprido nesse CC. Tanto assim que sempre que eu ministrava o componente curricular seguinte do eixo teórico-metodológico do nosso curso, o CC Interdisciplinaridade, Teorias e Práticas, eu usava as duas primeiras aulas para fazer uma revisão desse desenvolvimento entre paradigmas, para chegar ao momento da crise do paradigma cartesiano-newtoniano no início do século XX, onde começa o curso de interdisciplinaridade. Mas é claro que isso fica muito corrido. E quando não sou eu que ministra o próximo CC, ou interdisciplinaridade, nada obriga o docente a cobrir esse buraco que ficava, que responsabilidade minha. Então, pois bem, dito isso, eu tenho que fazer, infelizmente, uma pausa para lembrá-los de uma característica fundamental da universidade pública. É uma pena eu ser obrigado a ter que fazer esse lembrete, mas o momento que o país atravessa, e em especial com um governo que elege como seu inimigo o conhecimento e a própria universidade pública, exigem que eu lembre a vocês. A universidade pública é produtora de conhecimento e não apenas reprodutora. Nesse sentido, eu e todos os nossos colegas venho estudando, tentando me reciclar e produzir novas análises, novas visões, novos modos de pensar.
E isso chega a vocês. O que a gente está pesquisando, o conhecimento que a gente está constantemente produzindo, chega aos alunos. Esse é um diferencial importante em relação à maioria das instituições privadas de ensino superior. E é por isso que eu estou, nesse momento, reconstruindo esse componente curricular para tentar resolver as lacunas que eu identifiquei agora há pouco. Então vamos lá. Qual vai ser a estrutura desse componente curricular? Alguns meses atrás, eu tomei conhecimento de uma série de livros chamada Os Assassinos do Sol, do professor da UFRJ, Márcio Tavares da Amaral. Ele pretende fazer, com uma série que chegará a 8 volumes, exatamente aquilo que agora há pouco eu disse que eu queria fazer. Uma história da teoria do conhecimento, ou, como ele chama, uma história dos paradigmas. Ao mesmo tempo em que ele lança as bases para entendermos como se consolidou a civilização ocidental e como chegamos a essa chamada modernidade. O autor lançou até o momento apenas 3 dos volumes previstos. E eu vou utilizar esses livros como guias. Mas lembrem-se, nós vamos ler na quase totalidade das aulas os autores originais e não o comentário do professor da Amaral. Isso significa que os livros dele vão servir para a gente de liga, de guia, mais do que propriamente conteúdo. Em vários momentos eu vou citar alguns trechos dele, porque o texto é muito agradável, muito gostoso e por vezes muito irônico. Vale a pena. Como leitura complementar, vale muito a pena, tá? Para esse curso. Bom, apenas para os autores iniciais, os pré-socráticos, é que nós vamos utilizar fontes secundárias. Até mesmo porque o que temos desses autores são apenas fragmentos. A gente vai utilizar o livro História da Filosofia, de Nicola Abaiano. Para esses primeiros autores, e ao longo do curso, pelo menos até os filósofos medievais, eu também vou utilizar trechos, traduzidos livremente por mim, do podcast History of Philosophy Without Any Gaps, do professor Peter Adamson, do King's College de Londres. Para os alunos que entendem inglês ou estão treinando, vale bastante a pena assinar esse podcast. São episódios curtos, até 20 minutos, em que o autor fala sobre cada um desses filósofos, numa linguagem bem clara e um inglês ótimo, muito fácil de entender. Bom, passados os pré-socráticos, a gente vai ver a apropriação e, é claro, os sistemas filosóficos de Platão e Aristóteles que dialogam e ultrapassam esses pré-socráticos, ressignificam alguns conceitos e desenvolvimentos. A gente vai ver também o que Epicuro de Samos traz como contribuição e como Lucrécio, Tito Lucrécio, já em Roma no século I a.C., expõe o epicurismo para os romanos. A gente vai voltar a encontrar Lucrécio até o fim desse vídeo e até o fim desse curso. Depois, o próximo passo vai ser a patrística, já na passagem para a Era Comum, mas ainda no que se convenciona chamar Antiguidade. Aqui temos um encontro que o professor Márcio da Amaral considera como fundador da cultura ocidental. Aquela racionalidade grega que se encontra com a crença judaica. Acontece uma mistura, uma mescla, uma fusão, uma confusão, às vezes contraditória, às vezes complementar. Não é apenas uma religião que surge desse encontro, é toda uma cultura, é a nossa cultura. E ela é nova, ela tem elementos da racionalidade grega, mas não é mais grega. Ela tem elementos da crença judaica, mas não é mais judia. E tudo isso sobre o pano de fundo do Império Romano que está no seu auge, mas também, e exatamente por isso, no início do seu declínio. Os filósofos da patrística, normalmente pouco lidos e pouco considerados, com exceção de Santo Agostinho, estavam tentando dar conta de novas questões trazidas pela religião nascente, o cristianismo. Eles precisavam mediar as questões herdadas da cultura grega enquanto tentam entender a natureza da nova divindade. Nesse processo, eles geram novos modos de pensar que acabam sendo compilados e expandidos por Santo Agostinho. Veremos trechos desses autores, mas vamos nos aprofundar na leitura de Agostinho.
Num terceiro momento, já na Idade Média, a gente vai encontrar São Tomás de Aquino e os medievalistas, no que se pode pensar como o apogeu do pensamento sobre a questão fundamental da relação entre razão e fé. Esse é um período extremamente fértil e muitas vezes subestimado na história do pensamento. A escolástica, que é normalmente resumida ao tomismo, vem, na verdade, sendo construída com a retomada do pensamento agostiniano, as incorporações do pensamento árabe, o reingresso do pensamento grego pelos muçulmanos, enfim, uma série de desenvolvimentos que visam conciliar, de uma vez por todas, a fé cristã e o pensamento racional. E nesse ponto, a gente está no século XIV. A partir de agora, entramos na Idade Moderna. Os modernos, a modernidade, são a base do que é a nossa civilização, nosso modo de pensar. Aqui passaremos por Descartes, comentando e construindo sobre Galileu, Kepler, os que vieram antes, Copérnico, claro. Aqui passaremos também pela criação da ciência moderna, passaremos por Kant e Hume, mas eu não queria que a gente se adiantasse. A gente já traçou até aqui um caminho longo e é melhor que a gente vá avaliando juntos o quanto a gente vai conseguir avançar. Finalmente, também no SIGA, eu deixei uma cópia do livro A Virada, do historiador de Harvard, professor Stephen Greenblatt. É um livro de leitura fácil, que te pega logo de cara e, ao mesmo tempo, tem uma profundidade impressionante, contando a história de um livro. É um livro que ficou perdido por 1000 anos, o De Rerum Natura, do poeta romano Lucrécio, que eu já falei há pouco. Vocês terão acesso a esse livro, De Rerum Natura. E antes disso, a gente também vai ver o texto de Epicuro, que inspira Lucrécio. Mas de qualquer forma, A Virada tem uma estrutura de um romance, em que vários fatos históricos vão se sucedendo, enquanto o autor coloca também os elementos que estão no livro de Lucrécio. Essa leitura fará um encaixe perfeito quando a gente chegar a tratar do Renascimento e dos modernos. Bom, pessoal, amanhã eu solto um novo vídeo, agora falando sobre as origens do pensamento grego. Até!